Bom dia. Bom dia. Por que você tá com essa cara, hein? Ah, é minha mãe. Ela trouxe o namoradinho novo dela ontem aqui em casa pra jantar com a gente. E eu não gostei dele. Ele já chegou todo amiguinho do Bruno. Trouxe até um cartucho de videogame pra ele. Ai, Sabrina, ele só tá tentando ser simpático. É, simpático demais, entendeu? Ficou puxando papo comigo. Não sei. Nossa, que exagero. Vai ver, ele é muito legal. Se eles resolverem se casar, ele vai querer ser meu pai? Vai querer mandar em mim? E seu pai de verdade, cadê? Ah, meu pai... Meu pai se separou da minha mãe há muito tempo e ele quase nunca aparece. Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria ter uma família normal. Que nem a sua, sabe? Sei. Eu adorei aquele dia que eu fui jantar com vocês. Vocês pareciam tão normais. Tudo direitinho, você, seu pai, sua mãe. Posso te contar uma coisa? Aqueles que você conheceu aquele dia não são os meus pais de verdade. Os meus pais de verdade mesmo eu nunca conheci. Eles são os meus pais porque eles me criam desde que eu sou pequena. Claro que eu não lembro, né? E hoje eu não posso nem imaginar minha vida sem eles, né? Caramba, não sabia. Mas eu não percebi nada aquele dia. Ah, não tem nada pra perceber, sabe? Eu acho que não existe família certa ou família errada. Só existe família diferente. O que importa é todo mundo se gostar. É, pode ser. Se você tá em crise, achando que a sua família é diferente de todas, assista esse programa. A gente hoje vai ver que existem vários tipos de família. Aí você vai olhar e vai falar: olha aí, minha família é assim. Fui criada só pela minha mãe. Eu fui criado pela minha madrinha. Eu nunca tive muito contato com meu pai. Fui criada pela minha avó. Eu sou criada pelo meu pai e pela minha mãe. Logo que eu nasci, minha mãe separou do meu pai. Eu fui criada pelos meus pais até os 10 anos e depois com a minha mãe. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. E eles se separaram, mas eles continuam assim, sendo meu pai e minha mãe. Quando eu tinha 17 anos, eles se separaram. E eu fui criada pela minha mãe e pelo meu pai. Bem família. A minha mãe me criou sozinha a vida inteira. Minha avó também ajudava muito. Pela minha mãe e pelo meu pai também. Mas só que agora eu não moro com nenhum dos dois. Pela minha mãe, pelo meu pai e toda a escola de direito. Pelos meus pais também. Fui criada pela minha mãe. Eu fui criada só pela minha mãe também. Pelos meus pais e agora nós, os irmãos, nos criamos. Eu tô sendo criado pela minha mãe e pelo meu pai. Meu avô que assumiu. Eu fui criada pelos meus pais e hoje o pai sou eu, né? Vocês acham que ainda existe algum tipo de preconceito por quem não é criado pelo pai, pela mãe? Uma escola, festa do Dia dos Pais. Ah, ele não tem pai. E depois de um momento, acho que meu pai brigou com a minha mãe e ele se separou dela, né? Como que uma mãe vai dar educação? Uma mãe que teve o filho, mãe solteira, vai dar uma educação boa pro filho. A sociedade pensa assim. A minha irmã não tá mais com o pai do meu sobrinho. Quando o meu cunhado chegava, marido da minha outra irmã, Felipe, seu pai, não sei o que, tá chegando. Esse que tem pai separado, pegou a chupetinha com a fralda assim, virou e falou assim, eu não tenho pai. A pessoa é revoltada ou tem algum problema, porque a família é desestruturada, porque a família não tem pai, porque não tem mãe. E será que ter pai, mãe, irmãos é ser uma família estruturada? Quando você era pequeno, cartilha, né? Vinha a família, aí era o pai de terno e gravata, né? A mãe sentada do lado com um aventalzinho. Alguém aqui é filho de pais separados? Você, assim, você acha que existe preconceito? Acho que hoje em dia é uma coisa tão normal que até a gente conversa de vez em quando. Quais são os pais que estão juntos hoje? Acho que isso acabou um pouco. A criança chega na escola, fala, meus pais são casados. Pais casados, né? O preconceito é o contrário, parece. Agora, casado ainda, porque tem alguma coisa errada. Porque todo mundo é separado, assim. Mas eu acho que nas famílias tradicionais ainda existe muito. Que nem a minha é bem tradicional. E eu já tive namorado que os pais eram separados. Já faz aquela cara de... os pais do cara é separado, então ele não vai ser um cara sério, não vai querer nada com nada. O preconceito maior é da minha família, porque a mulher que me criou sozinha, então eu com certeza ia crescer, não ia prestar. Pra quem é filho de pai separado, queria saber como que é, assim, lidar com essas duas famílias. Meu pai casou recente, faz 3 anos. E eu achei muito bom, porque quando você cria uma maturidade, você quer ver os seus pais bem. Quantos casais não se separam, assim,
o que a sociedade vai dizer, né? E hoje em dia eu acho que justamente por essa moçada, né, tá resolvendo melhor esse tipo de problema, os casais também estão se sentindo mais à vontade. Meu pai, ele mora com uma mulher faz uns 6 anos já, ela tem 2 filhas. Mas é um relacionamento super bacana. Eu sei que ela não gosta de mim, mas ela me trata super bem por causa dele. Você acha que a família mudou no tempo dos seus pais? No seu tempo? Mudou. Tinha um primo meu que para separar ele teve que se fingir de louco. Hoje eu acho que é mais simples. Não existe mais esse problema de família, tradição e propriedade. Se alguém tem algum pai ou alguma mãe que quer dar uma de moderninho, não sei o que, e sai com o filho, vai pro show de rock. Minha mãe queria ir nos bailes comigo, eu falei, que isso? Botou uma roupa. Eu falei, mãe, tu não vai sair do meu lado assim, cara. E minha mãe vai hoje pra andar com a gente. Fica até chato, a gente vai sair com o namorado. Onde vocês vão, né? Eu quero ir, agora eu quero ir. Eu posso ir? E hoje em dia lá em casa parece uma festa, porque todos os meus amigos, todo mundo quer ficar lá. E meu pai passou a fazer parte dele, já tem 45 anos, mas ele zoa, brinca, como se fosse um garoto de 18. Aí leva no rolê de rock. Eu sou o vovô do rock. Eu assim, pai, mas é legal. Ensina a gostar das músicas antigas, Black Sabbath. O meu pai ouve Pink Floyd, adora, no último volume. Às vezes eu reclamo, pô, pai, tem que estudar. Ele fica super bravo comigo quando eu chamo ele de pai, na frente de amigos meus. Assim. Aí eu ficava assim, pô, vou com a minha mãe pro baile, cara, todo mundo vai rir de mim. Aí eu falei assim, e ela nunca botou essas roupas assim, sabe? Eu andava como senhora mesmo. Ela ficava sentadinha tomando a cerveja dela e eu lá dançando. O pai de uma amiga nossa, ele acompanha a gente em todas as baladas. Quando o assunto é, sei lá, os casos que ela tem, nossa casa cai total, ele vira um bicho. Quando o pai fica muito próximo da filha nesse sentido de festa, balada, assim, fica uma coisa meio estranha. Os meus pais, assim, eles são super abertos comigo, conversam sobre tudo, mas quando é sexo, eu acho que muitas vezes nem eles também querem ouvir. Nem foi, por exemplo, assim, de caretice, sabe? Que meu pai sempre foi mais aberto do que minha mãe. Ele sempre falou muitas coisas pra mim. E ela não gostava porque eu era menina, assim, sabe? Achava que eu não deveria saber tão cedo as coisas. Eu acho que às vezes é melhor falar com os amigos sobre esses assuntos, porque você vai falar uma coisa, seus pais já têm uma opinião formada. Tudo que eu tinha que aprender com o pai, assim, sobre a vida e tudo, eu aprendi sozinho. Eu fui procurar, fui sabendo tudo sozinho. Daí você acaba desistindo de falar outras coisas, porque você fala, não entende. Ele não se encaixa ao meu perfil. Ele não admite um exemplo, vou dar um exemplo óbvio, das minhas tatuagens. Daí com os amigos, pelo menos, tá na mesma situação, tá acontecendo as mesmas coisas. Não tem como eu agora, entendeu, chegar lá, pô, pai, não sei o quê, vamos conversar, não tem como. Infelizmente, porque eu acho que não devia ser assim. Né? Eu acho que eu devia ter mais contato com eles, assim, de estar falando do que fora, mas não é isso que acontece, na verdade. E os melhores amigos, assim, que quando a gente vai contar uns segredos, ele tenta entender assim, os pais não. Então eu vejo que, tipo, a família é super importante. Porque uma pessoa que ela não tem um laço com a família, ela pode passar uma imagem que tá tudo bem, tá tudo jóia, mas ela sente. Porque se você tem uma família legal que você pode contar, você já fica até mais corajoso para sair para o mundo. Depois que você começa a viver um pouco, que você percebe que a família não é só aquilo que te estipularam, né? Você sente falta daquela coisa basiquinha, cheia de suporte e tal, mas você vê que a família acaba se tornando todos aqueles seus amigos que estão super presentes também. É uma continuidade da família. É mais importante a convivência em família. Porque muitas vezes você pode falar assim, eu tenho família, eu tenho pai, teu irmão, e você chega em casa, se tranca no quarto, fica ouvindo teu som. É importante ter essa relação de união, na verdade. Isso. Desde os 17 anos eu moro sozinha. Se não fosse a minha família, eu teria desistido. O que vocês acham que seus pais esperam de vocês, assim, essa questão da expectativa? Como é que é lidar com isso? Quando eu tinha 13 anos de idade, assim, minha mãe já colocava muita pressão em mim. Sim, também foi um dos motivos de eu sair de casa mesmo. Pressão pra quê? Pressão pra quê ela colocava? Trabalhar, estudar, se comportar. Eu até hoje não tenho estrutura pra morar sozinho, mas estou. Por causa da pressão. Eu tenho 15. Passei no vestibular com 17 anos. Meu pai sentou na mesma noite na minha cama. Eu nem tinha começado a faculdade, nem sabia se era isso. E ele passou quase que metade da noite falando do leque de opções que ele imaginava pra mim. Essa ideia de querer o melhor em tudo, mesmo anulando, né, essa possibilidade de uma escolha do filho, né? Eles fingem que isso meio que não existe, né? Eles sabem o que é melhor. Eu tenho uma filha que ela me cobra porque eu não cobrei nada dela. Eu deixava ela fazer o que ela quisesse.
Então ela me cobra. Hoje não, você não gosta de mim porque você não me cobrava. Aí falou, Bum, olha, eu quero que você seja atleta. Eu nunca tive menor caguete pra jogador de futebol. O pai tinha uma briga que ele nunca fez o que ele queria. Por exemplo, ele queria que eu fizesse direito, né? E eu não queria, eu quero ser atriz, eu sou atriz. Ele queria que eu seguisse a carreira militar. Quando eu cheguei, falei pra ele, pai, eu sobrei, eu tô fora. Aí ele, o quê? Mas pô, pai, eu vou estrear uma peça no Lauro Alvim, não sei o quê, tu tá amarradão não? Ele olhou assim pra mim. Peça onde? Os pais sempre querem aquilo que é melhor pra gente. Eles estão sempre pensando na nossa felicidade. Mas, exatamente, mas não necessariamente o melhor que eles acham não é o melhor que a gente acha. Eu me senti super pressionada. Muitas vezes eu chorava, porque não era aquilo que eu queria. Mas quando tá aqui na barriga, né? A gente já coloca um monte de expectativas, né? Mas nem nasceu ainda. O que eu olho pra minha filha e penso hoje, que ela vai fazer o que ela tiver afim. Não, mas faz direito então, faz engenharia, empurrando assim, não, mas vai fazer... Não, vou fazer a faculdade de artes cênicas. Ele viu que eu tava feliz fazendo isso, então ele foi aceitando. Se fosse como ela, tá vendo que ela tá feliz? Muda e aceita. Assim é boa a expectativa. Minha mãe sabe que eu vou fazer o que eu quero. Se ela falar que não, eu vou fazer do mesmo jeito. Como é que é na tua casa essa questão das expectativas, a cobrança? Como rola? Se não botar pressão, ele dorme o dia inteiro. E à noite também. Agora, no que diz respeito à escolha da profissão, ele escolheu aquela que ele quis. Não é aquilo que eu sonhei para o meu filho. Entrou em engenharia, não vai fazer academia militar porque ele quer. E eu aplaudo, ele precisou, eu acordava às 4 horas da manhã para levá-lo às 8 na academia militar para fazer exame. Qual a tua opinião sobre a mulher trabalhar fora quando tem filho em casa? Você não pode decidir, não, você não vai trabalhar Sim. fora. Estou aqui para sustentá-la. Amanhã o cara dá uma zebra, tá sem nada, fala, estão morrendo de fome por sua culpa. Ela foi trabalhar fora e ele era pequeno, precisava do dinheirinho que ela ganhava para sustentar. Então era uma correria terrível. É difícil você trabalhar, você ser mãe, você ser mulher. Quando minha mãe me teve, meu pai ficava ali em casa, mas como se tivesse só uma boca para alimentar, porque nunca deu nada para ajudar a sustentar, nunca comprou um pão. Ou seja, a jornada da mulher só aumentou, né? Essa expansão, né? Que expansão é essa, né? Eu acho bacana da mulher trabalhar até pelo casamento, entendeu? Pra, sabe, os dois chegarem em casa, ter assunto, ter o que conversar. Tipo, agora minha mulher tá trabalhando fixo. E assim, eu tô em casa. Mas quantos homens fazem isso? Lavam, passam, cozinham. Fabrício, que é meu marido, eu tô trabalhando, ele leva a Rafaela quando ele tem tempo, que dá uma folga do trabalho, leva a Rafaela pro clube. Às vezes a gente concilia o tempo, ele lava a louça. E ela pode trabalhar para ter as coisas dela. Minha mãe mesmo, ela tá trabalhando para pagar a faculdade dela. Se nós que somos filhos dela não temos emprego, a gente pode cuidar da casa. Essa emancipação também da mulher no mercado de trabalho também mudaram um pouco os papéis, né? Do homem poder cuidar, né? Como ele colocou, você também, né? Poder mudar um pouco as tarefas e dividir. Eu tenho assim, o relacionamento que eu tenho com a minha filha, que ela é pequenininha ainda, é bacana por quê? Porque não é só aquela coisa, tipo, dela tá tendo de precisar, tipo, eu quero a minha mãe e tudo. Tem horas que ela vem, sabe, a mãe vem comigo, não, eu quero meu pai. O irmão do meu pai, minha avó sempre super formal, tem que ser homem, tem que trabalhar, tem que ganhar uma grana, tem que sustentar, e de repente a mulher dele, uma puta veterinária, sustenta ele, mais 4 filhas, ele é super dono de casa, ele tá muito feliz. Nem sempre o pai tá desempregado, às vezes a mulher ganha mais que o homem. Então, se a mãe fica mais tempo no trabalho, o homem vai chegar mais cedo em casa, ele vai preparar o jantar. Tem um preconceito de ver o homem de avental, mas acho que tá devagarinho tendo uma alteração aí de valores. Hoje a mulher está saindo para o mercado de trabalho, está se emancipando, e esses homens estão ocupando alguns papéis que eram papéis ditos femininos, né? E os conflitos de gerações acontecem mesmo, né? E que necessita de muito diálogo, mas esse diálogo não pode acontecer na hora que o menino faz 15 anos, o filho vem conversar, né? Quer dizer, um diálogo que vem desde a infância. Os pais, né, passam a resolver determinados problemas com violência, com agressão física e moral. Isso tudo tem que ser muito pensado, né? E a família tem que estar muito atenta. As pessoas que convivem precisam, né, estar atentas. Filhos e os pais saírem juntos, serem tipo amigos dos filhos, né? E causa faltas graves, né? O filho perde os limites, né? Até um pai colocou, né, que a filha
pede para o pai impor regras. Os pais, nessa função de quererem ser os melhores amigos, ou jovens, ou estar saindo juntos, é muito fácil, assim, é muito difícil ter esse limite, né, que é tênue, até onde eu tenho que pôr limite, até onde eu sou amigo. Não importa se é criada pela avó, se é criada junto com os outros irmãos do primeiro casamento. O importante, assim, é que hoje está se modificando essa história de família.